olhando para cima. Por que isso? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nós estamos vivendo uma época de um mundo conturbado. Estamos vivendo uma época onde a gente vê as pessoas andando em direção contrária de Deus. A gente está vivendo uma época onde o que menos se ouve é falar em Deus. Qualquer diálogo, qualquer grupo, qualquer roda de conversação, o que menos você vai escutar ali é alguém falar em Deus. O que menos a gente vai ouvir é o assunto Deus. Mas a importância de olhar para cima é tão grande, e existem coisas tão maravilhosas no ato de olhar para cima, que uma delas, a mais importante de todas, veio da boca do Senhor, quando Ele diz: olhai para mim e sede salvos. Olhar para cima, olhar para Deus é muito importante, porque é olhando para cima que nós vamos lembrar que o nosso Deus existe. É olhando para cima que nós vamos lembrar que o Senhor está lá, assentado no mais alto e sublime trono, esperando o dia, a hora, o tempo certo de dar a palavra de ordem para que o Senhor Jesus volte em glória para arrebatar a sua igreja. Mas temos que olhar para cima. Sabe por que o mundo está assim, afundando? Sabe por que o mundo está completamente andando em direção contrária de Deus? Que não olha para cima. A humanidade esqueceu de olhar para cima. A humanidade, as pessoas perderam o costume de olhar para cima. E a gente não pode esquecer de uma coisa, que quem não olha para cima certamente está olhando para baixo. E quando a gente olha para baixo, a gente vê o que? A terra, o mundo e tudo que neles há. A gente vê esse mundo do jeito que ele está, e o jeito que o mundo está uma vergonha. A natureza está se levantando, revoltada contra todo o mal que a humanidade tem feito contra ela. A violência crescendo entre os homens, pais contra filhos, filhos contra pais, nação lutando contra a nação, pessoas se matando, se degladiando, se devorando entre si, violência generalizada contra animais, contra gente, pessoas. É uma coisa assustadora, mas tudo isso não é de se estranhar. São sinais dos últimos tempos, porque a palavra de Deus deixa bem claro que nos últimos tempos o amor esfriaria no coração das pessoas, inclusive no coração do cristão. Por isso que as pessoas não olham mais para cima, e é lá, e é de lá que vem tudo que a gente precisa para uma vida melhor. É olhando para o Senhor que nós vamos andar na sua direção, buscando a nossa recompensa, o nosso galardão, que está lá em cima. Então, para que olhar para baixo? Embaixo não tem riqueza, porque a riqueza desse mundo se corrompe e passa. Nós temos que olhar para cima, temos que olhar para o alto. Amém? De onde vem o prêmio da soberana vocação? Onde está o nosso galardão, o nosso presente, com o nosso nome escrito nele? Mas temos que olhar mais para cima e menos para baixo, porque quanto mais a gente olha para baixo, mais a gente vê
o quão perdido esse mundo está. Temos que olhar mais para cima, lembrar mais de Deus, pensar menos em nós, espalhar a verdade do Senhor por toda a humanidade, falar do amor de Deus para as pessoas, porque as pessoas não conseguem mais levantar a cabeça, e quando elas não conseguem levantar mais a cabeça, aqui embaixo não há mais para onde olhar que possa extrair daquilo que se vê um pingo de esperança, um pingo de consolo, de conforto. Quantas vezes a gente precisa buscar o conforto e o consolo e não encontra, e não tem outra alternativa a não ser olhar para cima, porque é de lá, disse Davi, é de lá que vem o socorro, é de lá que vem o amor, a paz, o conforto, é de lá que vem o conselho sábio, é de lá que vem a cura, é de lá que vem o milagre. Mas temos que olhar para cima. A humanidade não olha mais para cima. Por isso que o diabo está deitando e rolando com ela, pisando nela, massacrando ela. Você liga a tua televisão, chega a escorrer sangue pelo monitor, de tanta violência. A maldade está se alastrando pelo mundo. A maldade está permeando o coração das pessoas, porque elas não olham mais para cima, e não olhando para cima, não tem como matar tudo isso dentro delas, vencer, enfraquecer a natureza humana. Então, tem que se olhar para si. E vou dizer uma coisa mais séria ainda: não é só o mundo lá fora que esqueceu de olhar para cima. Não sei a porcentagem correta, mas muitos cristãos também pararam de olhar para cima. Por isso vivem uma vida medíocre. Por isso vivem uma vida em sentido contrário de Deus. Tudo dando errado, fracassando em todas as áreas de sua vida. Por quê? Porque pararam de olhar para cima. É de lá que vem o favor imerecido. E é lá que Jesus está intercedendo por nós. Vamos olhar para cima, de onde virá o nosso socorro? Do Senhor. Que Senhor? Aquele que fez o céu e a terra, aquele que não permitirá que os nossos pés vacilem, o Deus que não dormita, que nos guarda, que nos abençoa, que nos fortalece. Aleluia. Aquele que é a nossa sombra à nossa direita, aquele que nos garante que a luz do sol não nos molestará de dia, assim como nem de noite a lua. O Senhor que guarda-nos de todo mal, que guarda a nossa alma, para que a nossa alma não caia em tentação, não peque contra Deus e não embote os nossos olhos e retire-os da direção de Deus. E não nos deixe mais olhar para cima. A palavra de Deus está dizendo aqui que o Senhor é aquele que guarda a nossa saída, guarda a nossa entrada, guarda o nosso dormir, guarda o nosso acordar, o deitar, o levantar, porque Ele é Deus. Mas esse Deus só pode fazer isso por nós se olharmos para cima. Deus só vai fazer isso para aqueles que olham para cima, para aqueles que se lembram dele o tempo todo em suas vidas. Portanto, igreja de Cristo na terra, não tire os olhos do Senhor. Não perca o costume
costume de olhar para cima o tempo todo. O mundo está perdido, o mundo está afundando, o mundo está condenado, porque parou de olhar para cima, parou de olhar para Deus e começaram a olhar para baixo. E quando olharam para baixo, viram deuses que se podia palpar, deuses que se podiam tocar, e trocaram Jeová Jiré, e trocaram o Deus Todo-Poderoso, o único, supremo e absoluto Deus, por esses deuses palpáveis, que têm olhos e não vê, boca e não fala, ouvidos e não ouvem. E como esses deuses não podem fazer nada por ninguém, porque nem vida têm, são obsoletos, produto da criação das mãos dos homens, de gesso, de pedra, seja lá o que for, eles não podem fazer nada por ninguém. E como não podem, as pessoas estão aí há anos, há milhares de anos, invocando, clamando, e o socorro não chega, e o socorro não vem, e a ajuda não acontece, porque estão clamando a deuses obsoletos, porque pararam de olhar para cima, porque esqueceram-se de Deus. Só que Deus não esqueceu. Os olhos do Senhor continuam vendo e os ouvidos continuam ouvindo. E há um versículo que diz assim, onde o Senhor mesmo diz assim: por acaso aquele que criou os olhos não pode ver? Por acaso aquele que criou os ouvidos não ouve? Estão pensando o quê? Que o Senhor esqueceu? Que o Senhor não ouve? Que o Senhor não vê? E que o Senhor já não preparou de antemão o galardão, assim como a justiça? Todos colherão o que plantarem, todos acertarão contas com Deus, pelo que fizeram e pelo que deixaram de fazer. Tudo isso por quê? Tudo isso devido a um simples ato de fé. Eu creio em Deus, por isso olho para cima. Quem não olha para cima, não é possível que creia. Pode até falar de boca, eu creio, mas o que comprova essa fé, essa crença, são as atitudes. E se alguém diz que crê e não olha para cima, não crê. Amém. Se alguém prefere acender uma vela para um ídolo, não pode crer em Deus. Porque aqueles que creem em Deus, olham para cima, levantam as mãos, adoram e glorificam o Senhor, porque sabem que Ele é Deus e jamais trocará o Deus invisível por todos os deuses visíveis que existem por aí. Porque Deus é único, supremo e absoluto. E Davi está nos ensinando hoje a direção certa para a gente olhar. Que direção é essa? Para cima. Olhe para cima. Olhai para mim, diz o Senhor, para que sejamos salvos. Não tem direção melhor para se olhar a não ser para cima. Quer saber por quê? Porque quando eu levanto a cabeça e olho para cima, eu não vejo mais nada aqui embaixo. Não vejo as mãos apontadas me acusando. Não vejo os dedos apontados me acusando. Não vejo pedra nas mãos das pessoas
para jogar em mim. Por quê? Porque estou olhando para cima. Não vejo mais a derrota aqui de baixo, porque estou olhando para a vitória. Não vejo mais o ódio aqui embaixo, porque estou olhando para o amor. Não vejo mais os ídolos aqui embaixo, porque estou olhando para o único Deus que existe. Vale a pena olhar para cima. Aleluia! Lembrai-vos o tempo todo, ó povo de Deus, de olhar para cima. Lembra-te do Senhor, diz a palavra, nos dias da tua mocidade, para que quando envelheceres, não se envergonhe de nada que fez no passado. Lembra-te! A palavra de Deus está sempre nos orientando, alertando. Lembra-te. Lembra-te de onde caístes. É o tempo todo. Mas o que eu mais gosto é: olha para cima. Olhai para cima. Não vale a pena olhar para baixo. Aliás, Deus é aquele que quando ajuda alguém, Ele estende a mão para o levantar lá de baixo, para o tirar de baixo, o tirar do fundo do poço. E diz a palavra que Ele o assenta em lugares altos. Não é à toa que a Bíblia diz que nós somos luzeiros do mundo, e não se põe um lampião debaixo da cama, mas em cima, no alpendre, para iluminar tudo ao nosso derredor. Então, não há virtude nenhuma em olhar para baixo. Não há nada de bom em olhar para baixo. Não faz nada bem para nós olhar para baixo. Porque quando olhamos para baixo, só vemos o que está verdadeiramente abaixo de nós. E Deus nos criou para olharmos para cima. Quando eu olho para baixo, eu vejo tudo que passará. Mas quando eu olho para cima, eu vejo tudo que durará perpetuamente, por toda a eternidade. Aleluia! A dor, o sofrimento, os problemas passarão. Passará o céu, a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá por toda a eternidade. Tudo passará do céu para baixo, mas do céu para cima durará para sempre. Em tudo que eu colocar os meus olhos nesse mundo, nesta vida, aqui embaixo, passará. Não existe nada aqui embaixo que eu possa me apoiar para que no final de tudo eu possa permanecer, porque tudo que eu me apoiar passará. É como um avião quando está caindo. Quem está lá dentro não pode, num momento de desespero, se agarrar em alguma coisa para se salvar, porque tudo em que essa pessoa se agarrar cairá junto com ela. Por isso que nas águas tumultuadas, nas águas tenebrosas, por isso que nas águas revoltas desse mundo, que todos os dias tentam nos naufragar, nos afundar, nos engolir, é por isso que o Senhor lançou o lenho da cruz, a madeira da cruz. Deus lançou em cima dessas águas, para que na hora do desespero nos agarremos a esta madeira, porque madeira não afunda. E a madeira da cruz é a nossa tábua da salvação nas águas revoltas deste mundo tenebroso.
Bem-aventurado aquele que, quando está afundando, olha para cima e vê a madeira ali, boiando em cima das águas, como o nosso recurso de salvação. Então a gente se agarra nessa madeira. É o que acontece. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Lançou a madeira em cima das águas, para que nós, pecadores, que estávamos afundando, nos agarrássemos a ela e fôssemos salvos. Por isso, olhai para mim e sede salvos. Aleluia! Finalizando, eleva os olhos para os montes. Eu olho para cima. Eu não perco tempo olhando aqui para baixo. Cada vez que eu olho para baixo eu fico triste. Cada vez que eu olho para baixo me machucam, me decepciono. Então eu vou olhar para cima. Lá só tem pureza, santidade. Lá tem um amigo de verdade. Eu tenho um amigo sentado no mais alto e sublime trono. Eu tenho outro amigo à direita de Deus Pai. E eu tenho um amigo que se chama Espírito Santo de Deus. O céu é o céu dos amigos de verdade. A terra é o lugar dos traíras, dos falsos, dos hipócritas, dos mentirosos, dos enganadores, dos fraudulentos. Por isso, não vou perder tempo mais olhando para baixo. Vou olhar para cima, porque é de lá que me vem o socorro. O socorro sempre presente nas minhas tribulações. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelo alimento da Tua palavra, que falou, Senhor, aos nossos corações. Obrigado, Deus, por nos mostrar a direção certa para olhar. Eu olho para cima, Senhor, e tenho certeza que quando eu olho para cima, o Senhor está olhando para baixo, porque acima de Ti não há nada, Senhor, mas abaixo de Ti estamos nós. E quando estivermos aí na Tua glória, continuaremos abaixo de Ti, Senhor, no limiar do Teu trono, no limiar das escadas abaixo do Teu trono. Estaremos ali, Senhor, Te prestando a nossa adoração, sempre por baixo, mas abaixo de nós, ó Deus, estará sempre o pecado, a mentira, a maledicência, porque elas não terão mais o poder de nos alcançar. Por isso, Deus, estamos olhando para cima agora. Estamos olhando para cima, esperando a nossa salvação. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa os Teus filhos que estão aqui hoje, nesta manhã. Dê a eles o que eles precisam. Abençoa, Senhor, o lar, a casa, os filhos, os pais, livrando-os de todos os males. Abençoe-nos, ó Deus, para que todos os confins da terra saibam que não há Deus além de Ti. Toma o que está em cima do altar e abençoa em nome de Jesus. Leva-nos de volta aos nossos lares e dá-nos uma noite em paz na Tua presença. Dá-nos um domingo abençoado, Senhor. E que nesta noite, ao estarmos aqui, o Senhor derrame da Tua glória e transborde esse lugar da Tua presença, inundando cada coração, Senhor, da unção do Teu Espírito. São essas bênçãos que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus.